Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina visualização computacional. Olá, eu sou o professor José Avelino Placa e nós vamos começar a videoaula número 17 de visualização computacional. O professor José Avelino Placa é um homem branco de cabelo e barba grisalhos, usa óculos de grau, relógio de pulso e traja camiseta e paletó pretos. Ele está sentado em uma poltrona azul clara no estúdio da Univesp, com um iPad em mãos. À esquerda, uma mesinha com um copo de água. E hoje nós vamos ver mais um estudo de caso bastante interessante, envolvendo vendas e temperatura, uma etapa de enriquecimento de dados, bastante interessante também desse projeto. E nós contamos aqui no estúdio com a presença do cientista de dados, Marco Aurélio Paixão, que vai nos contar como foi esse projeto. Marcos Aurélio é um homem branco e careca de bigode e barba castanha, traja camisa social cinza e calça preta. A gente vai abordar os seguintes tópicos, né? Nós vamos fazer uma breve apresentação do contexto, né, do projeto que está sendo explicado, vamos falar sobre a etapa de enriquecimento de dados, mostrar a solução que foi implementada, mostrar vários painéis, né, desse projeto, né, e depois os resultados obtidos. No slide nomeado Tópicos as informações citadas. 1. Apresentação do case, contexto do problema. 2. Enriquecimento de dados. 3. Solução implementada. 4. Painéis construídos. 5. Resultados obtidos. Então a gente vai falar de enriquecimento de dados, né, no varejo, né, é uma solução que engloba dados de vendas e de temperatura, bastante interessante. Os slides surgem como efeitos gráficos ao fundo do estúdio entre Marcos Aurélio e José Avelino. No slide apresentado com o título Enriquecimento de dados no varejo, um letreiro de LED no topo de um edifício com a informação 3 graus Celsius. No canto direito, um pouco desfocado, um totem com o escrito Avenida Paulista. Novo slide com uma foto do professor à esquerda e uma foto do entrevistado à direita. E eu queria apresentar então o nosso convidado, né? Marco Aurélio Paixão. Obrigado. Obrigado pela sua presença. Obrigado, né? Pelo convite. Eu gostaria que você fizesse uma breve introdução da sua formação, da sua experiência profissional, né? Para que a gente possa, né, compreender melhor aí a sua trajetória, né? E o trabalho que você vem executando atualmente. Marcos Aurélio Paixão, Associação Brasileira de Ciência de Dados, ABRACD. Perfeito. Atualmente eu estou trabalhando com projetos de ciência de dados, tá? Unificando com dispositivos de internet das coisas. Eu ensino no mundo acadêmico também em alguns locais e também o trabalho, meu background é bem técnico, né? Ele vem da formação de TI, passei pela gerência de projetos e agora estou entrando na ciência de dados aplicada. Que ótimo. Então, vamos lá, vamos falar então do projeto, né, que é o case da aula de hoje, né? Você podia dar um panorama, né, um contexto, né, desse projeto e como é que ele surgiu, né? Qual foi a motivação inicial, né, para a implementação desse projeto? Perfeito. Foi por volta de 2012 esse projeto de um grande varejista da cidade. Ele tinha uma necessidade específica de unificar os dados de vários sistemas legados. Esse era o ponto inicial. Dessa maneira, o que ele gostaria, à época, tá, seria entender o que acontece na empresa dele. Ele sabia que ele faturava bastante, o faturamento é bem expressivo, só que ele tinha problemas de identificação de períodos. Era basicamente o que ele precisava naquele momento. Períodos, entenda-se, do ano, né? Semana do ano, mês, essas coisas assim. Sim, entendi. No slide explicado com o título Da Concepção à Prova as Informações, o projeto foi iniciado em 2008, ambiente empresarial no ramo de varejo, produtos, vestuário e acessórios. 91 lojas na época da implantação do projeto. O custo das lojas físicas era muito elevado porque a margem não era calculada adequadamente. O estoque não refletia as operações do ERP. As operações fiscais eram bem complexas porque envolviam um comodato para vendedores terceiros. Não tinham e-commerce. Aí, uma das primeiras etapas foi a construção do Data Warehouse, né? Perfeito. Inclusive, eu penso aí que ele devia ter vários sistemas legados, né? E normalmente nessa etapa, né, a dificuldade é exatamente, né, trazer esses dados, né, de uma forma
que eles possam ser utilizados, né? Passar por um processo, né, de limpeza, transformação, identificação aí de quais são os dados relevantes, né? Conta um pouquinho dessa parte aí para a gente. Eles lá tinham muitos sistemas legados mesmo. Alguns fora da empresa, outros da empresa. Eles não se conversavam de maneira adequada, demoravam muito as informações a se encontrarem. O que foi que nós fizemos? Nós criamos uma central de dados, conectamos todos os sistemas nessa central e começamos a alimentá-las. Naturalmente, né, há correção de dados, há problemas, identificamos fraudes, uma série de coisas foram feitas ligando essa parte dos bancos de dados. Sem dúvida, foi a maior parte do projeto, né, foi um bom tempo, né, foram 6 meses para a gente fazer a construção, desde a concepção até a manutenção, a anonimização, inclusive, da parte do DW lá da empresa, né? É por isso que normalmente aí na área de ciência de dados, né, se costuma falar que o mais complicado é ter os dados, né? Perfeito. Porque depois, tendo os dados já trabalhados, né, os resultados vão vir naturalmente. Perfeito, o dado é a nossa mão de obra, né? É o nosso insumo, na verdade. O dado nessa área, né, é como se fosse o petróleo, né? O dado é o novo petróleo, né, na ciência de dados. Perfeito, né? perfeito. No slide explicado com o título Data Warehouse, as informações. 4 sistemas ligados simultâneos com integração assíncrona. PDV. Contabilidade e fiscal terceiros. Financeiro. Logística. Algumas integrações em rotinas batch por arquivos em TXT. Controles manuais por recibos dos vendedores em Comodato. Permissionamento e anonimização do Data Warehouse. Aí, a estratégia seguida, aí vocês começaram a definir os KPIs básicos, né, de medição da volumetria. Fala para mim algum desses KPIs aí, para dar um exemplo aí. Perfeito. O primeiro ponto que eles sempre falaram era o total faturado. Imagina o seguinte, para eles, à época, a riqueza representava faturamento. E isso inclui os impostos que ele devolve para o governo. Significa dizer o seguinte, que a época em que eles pensavam isso, se ele faturou uma nota fiscal, não interessa se ele paga para o governo ou não. Ou seja, o patrimônio dele era o faturamento. Porém, ele nunca teve a ideia, na época, sobre o que seria margem de lucro. Ele não conseguia apurar a margem de lucro adequadamente. Hoje a gente sabe, né, que dependendo do segmento, as margens variam muito. Perfeito. Né? E normalmente, né, no varejo, as margens são muito apertadas. Né? Sim. Então, o empresário, evidentemente, ele tem que ter todo o cuidado possível aí, porque senão ele pode estar trabalhando com uma margem que, na verdade, não vai dar aquele retorno depois que ele está imaginando que poderia ter. Né? Perfeito. E a época deles era exatamente esse o paradigma. Quebrar o paradigma da margem do faturamento versus margem de lucro efetiva. No slide explicado com o título Estratégia, as informações. Definição dos KPIs básicos de medição de volumetria, desvios padrões, inconsistências de dados entre os sistemas, operações consistentes com valores inconsistentes. Exemplo, notas fiscais emitidas fora do expediente da loja. Madrugada. Disponibilização de planilha online para a adequação dos recibos em Comodato. Bom, aí vamos falar um pouco da empresa então, né? Eu estou vendo aqui que a empresa, né, é uma empresa de varejo, né? E eu acho que ela atua muito no segmento de vestuário, né? Que a gente sabe que esse segmento aí está intimamente ligado às tendências de moda e, obviamente, também, né, a questão da própria temperatura ao longo do ano, né? Eu só vou procurar uma roupa de frio quando tiver frio e assim por diante, não é mais ou menos isso? Perfeito. E existem comportamentos dos consumidores interessantes. Há quem prefira comprar as roupas de inverno no verão, porque tem promoção e etc. Né? Isso acontece na empresa dele, acontecia mais, na verdade. E o que acontece? Ele trabalhava muito com vendedores externos, aquele pessoal da caderneta. Então, o vendedor vinha até a loja, pegava o produto, escrevia no papel que estava levando e tentava vender fora. Sim. À época, ele tratava esse pessoal como uma loja também, como se fosse uma outra filial da empresa dele. Esse era uma das características. Outra coisa que eles tinham também eram os prazos, né?
os prazos para a entrega das coleções para colocar nas vitrines. Isso também fez parte do deadline das entregas também. Quer dizer, para o empresário entender bem o comportamento do cliente, né, nesse segmento é primordial, né? Perfeito. Uma vez que ele consiga entender bem esse comportamento, ele consegue fazer previsões, ele consegue melhorar a sua infraestrutura, né, de pessoal, né, para poder atender da melhor forma o consumidor, porque hoje em dia o consumidor ele busca, né, esse atendimento diferenciado, esse atendimento, né, de qualidade, né? Perfeito, perfeito. Inclusive, isso é uma das coisas que foi mais interessante nesse projeto. Eles entenderam exatamente o erro que eles tinham em relação à moda verão, o que era moda verão e o que não era moda verão, por exemplo. A gente vai ver isso mais Isso, acho que a gente vai ver nos painéis, né? No slide explicado com o título Visão do Negócio, as informações. A empresa produzia vestuário com base em data de lançamento da próxima coleção. Uma parte do trabalho era terceirizada para os estilistas com base nas tendências da moda. A preparação das coleções tinha que estar pronta para a linha de produção e a distribuição logística à época nas lojas da cidade. Então, é essa questão, né, de saber diferenciar os períodos, né, de temperatura, né, que nem sempre são os períodos que a gente tem no calendário onde começa o verão, o inverno, né? Hoje isso não está casando, né, vamos dizer assim, dessa forma, né? No slide explicado com o título Agrupamentos, a frase um só, períodos do ano, CEO. E aí, vocês fizeram um primeiro painel aí que foi do faturamento, né, pelas estações do ano e pelos bairros, né? Você queria comentar um pouco a respeito desse painel? Se você observar os números, o valor faturado dele é muito alto para quem vende roupa. Vamos imaginar 90 milhões em roupa em alguns anos e o crescimento dele foi muito exponencial. Ele cresceu de maneira muito rápida. O que é que acontece? Se você olha em nível de faturamento, aparentemente está muito interessante. Está muito interessante o crescimento da empresa. Porém, a margem a essa época já era menos de 1%, a margem de lucro. Outra observação, os bairros em que ele mais vendiam, os clientes não estavam localizados aonde ele tinha mais lojas. Foi uma discrepância também que, no momento, assustou à primeira vista. E também gerou um pouco de incredibilidade. Será que isso está correto? A gente ouvia bastante isso. Então, são dois pontos aí. Primeiro, né, é a construção de painéis que possam agregar, né, reunir essas informações, né, de vendas, faturamento, região, tempo, né, para que o analista do negócio, o empresário, né, o pessoal que atua nesse segmento possa ter essas informações, esses insights e tomar as decisões adequadas, né? Perfeito. O outro ponto é verificar se possa estar havendo alguma inconsistência, esses dados possam não estar refletindo a realidade e aí, evidentemente, buscar soluções para isso. No slide explicado com o título Faturamento, Estação do Ano e Bairros, um painel com informações numéricas e gráficos. No topo, uma linha com blocos de textos. Loja, código. Loja, grupo econômico. Categoria, produto. Produto, cor. Cliente, sexo. Cliente, estado civil. Abaixo uma linha com valores, destacados em uma moldura retangular vermelha. Valor total, item, 90,11 milhões. Valor total item atacado, 23,63 milhões. Valor total item varejo, 66,31 milhões. Valor total item indústria, 181,1 mil. Quantidade de clientes, venda, 3,54 mil. Quantidade bairros, venda, 2,27 mil. Na sequência, um bloco nomeado Valor Total de Vendas, com 2 gráficos. O primeiro é um gráfico de barras verticais com eixo X nomeado Venda Ano, que vai de 2006 a 2012, e eixo Y nomeado Valor Total Item, com os valores 0, 20 milhões e 40 milhões. No gráfico, os valores aproximados. 2006, 2 milhões. 2007, 4 milhões. 2008, 8 milhões. 2009, 14 milhões. 2010, 17 milhões. 2011, 23 milhões. 2012, 21 milhões. O segundo é um gráfico de setores com os dados.
Em azul, denominado primavera, 33%. Em verde, denominado inverno, 25,8%. Em amarelo, denominado outono, 23,8%. Em rosa, denominado verão, 17,4%. À direita, um bloco nomeado ranking, venda, distrito da cidade, top 10, com um gráfico de barras horizontais destacado em uma moldura retangular vermelha com os dados. Sapopemba, 5,93 milhões. Cidade Dutra, 5,46 milhões. Vila Jacuí, 4,75 milhões. Tremembé, 3,96 milhões. Rio Pequeno, 3,27 milhões. Itaquera, 3,16 milhões. Jardim São Luís, 3,06 milhões. Casa Verde, 3,01 milhões. Na parte inferior do slide, uma linha com os valores. Quantidade, produtos, venda, 28,12 mil. Quantidade, produtos, porcentagem, 100. Valor preço unitário média, 65,45. Quantidade, notas, venda, 196,1 mil. Quantidade, meses, venda, 84. Quantidade, dias, venda, 2,2 mil. Acho que essa primeira etapa, então, foi ver essa questão de distorção, né, entre as regiões, né, e os clientes, né, como que era esse comportamento, é isso? Exato, exato. Então, aonde ele tinha mais lojas não era exatamente onde ele mais vendia. Esse foi o primeiro insight que ele teve. O que já é uma grande informação para o empresário, né? Sem Acho que dúvida. todo empresário gostaria de ter essa informação, né? Que o projeto forneceu para esse empresário. Exato. Né? Ele aprendeu algo que ele não sabia sobre a empresa dele. Isso é muito interessante. No slide explicado as informações, na primeira entrega, foi percebida uma distorção entre as regiões da cidade em que residiam os clientes e a localização das lojas. Os representantes externos atuavam mais nos bairros da Zona Leste de São Paulo e a concentração das lojas era na Zona Sul. Além dos agrupamentos de tempo, foi disponibilizado um agrupamento com a estação do ano, uma vez que a estrutura da moda muda conforme cada estação. Aí vocês chegaram a um outro painel, né, sobre a evolução do faturamento por região, né? Você queria comentar um pouco a respeito desse painel? Ele começou a estudar as regiões, aonde tinha mais concentração, em que bairros ele teria que atender, começou a distribuir os vendedores externos por bairros e começou a adotar estratégias nos bairros aonde ele achava que ele poderia expandir mais ainda. Então ele começou a virar um especialista na geografia da cidade, na prática. Isso também foi uma mudança de paradigma muito interessante para ele. E isso acho que também é outra coisa que todo empresário, né, principalmente do ramo varejista, gostaria de saber, né? Perfeito. Aonde que ele deve atuar, de que forma que ele deve atuar, talvez, né, com uma propaganda assim mais agressiva, mais abrangente, né, para ele poder ganhar mais mercado, né, que é o objetivo, né, de todo empresário desse segmento, né? Aumentar o faturamento. No slide explicado com o título Evolução do Faturamento, um painel com informações numéricas e gráficos. No topo, uma linha com blocos de textos. Cliente, estado civil. Cliente, sexo. Cliente, ano nascimento. Cliente, mês nascimento. Cliente, bandeira do cartão. Zona cidade. Abaixo e à esquerda, uma coluna com os valores. Quantidade clientes, venda, 3,54 mil. Quantidade de produtos, venda, 28,12 mil. Destacado em uma moldura retangular vermelha, um mapa da cidade de São Paulo dividido por distritos coloridos em tons de marrom, laranja e amarelo. À direita, um bloco nomeado Ranking Bairros Top 10 e um gráfico de barras horizontais sem valores, com as barras nomeadas da maior para a menor. Jardim Maringá, Vila Ester, Vila Renato, Jardim das Camélias, Jardim do Prá, Jardim Campos, Vila Conceição, Jardim do Divino. Ao lado, um gráfico de setores coloridos com os dados. Em azul, denominado primavera, 33%. Em verde, denominado inverno, 25,8%. Em amarelo, denominado outono, 23,8%. Em rosa, denominado verão, 17,4%. Abaixo dos gráficos, uma tabela de 6 colunas nomeadas CPF, nome, cartão, vencimento, quantidade vendida e valor total item.
Linha 1. Totais. Quantidade vendida, 1.325.212. Valor total item, 90.114.696,94. Linha 2. Cliente Guilherme. Quantidade vendida, 64.215. Valor total item, 3.478.980,83. Linha 3. Cliente Lucas. Quantidade vendida, 25.300. Valor total item, 1.727.882,60. Linha 4. Cliente Aline. Quantidade vendida, 24.842. Total item, 1.721.915,48. Linha 5. Cliente Vinícius. Quantidade vendida, 25.068. Valor total item, 1.612.701. Linha 6. Cliente Otávio. Quantidade vendida, 18.053. Valor total item, 1.231.774,56. Novo slide com o título Agrupamentos e o texto. A minha moda verão sai mais no inverno. É isso? Se estiver correto, o que está acontecendo? CEO. Aí vocês começaram a ver alguns agrupamentos, não é isso? Né? Sim. E aí vocês chegaram nesse outro painel aí, né, que mostra a evolução do faturamento, né, pelas estações do ano, congregado com temperatura. Você queria comentar aí um pouco a respeito disso? A essa época, a temperatura ainda não era relevante. Tá. Se imaginava que a estação do ano era exatamente um ponto. Então, o que acontece? Se ele achava que ele vendia mais em uma determinada situação, baseada em uma coleção, se ele achava que isso estava correto, percebeu-se que não era realidade. Por quê? O comportamento do cliente dizia completamente o inverso. O que ele vendia, o que ele planejava de vender em uma estação, ele vendia em outra, e ele não sabia o motivo. Esse aqui era o ponto. O que interessa para o empresário é quando o cliente está comprando, né? Exato. E não quando que alguém achou que o cliente vai começar a comprar, né? Exatamente. Esse foi o ponto específico. E o que causou uma pequena frustração nele à época. Porque ele, se eu lanço a minha moda verão e a minha moda verão sai no inverno, por que eu faço isso então? Foi um questionamento existencial bem interessante para a empresa. No slide explicado com o título Evolução do Faturamento, um painel com informações numéricas e gráficos. No topo, uma linha com blocos de textos. Ano, quinzena, dia da semana, tipo dia, semana, mês. Abaixo, outra linha com valores. Quantidade vendida, 231,5 mil. Quantidade notas, venda, 31,62 mil. Valor total item, indústria, 14,57 mil. Quantidade vendida a atacado, 45,05 mil. Quantidade vendida a varejo, 186,3 mil. Na sequência, um bloco nomeado Market Share, produtos, com um gráfico de medidor formado por uma circunferência parcial que vai de 0 a 28,12 mil e é dividida em 3 cores: vermelho do 0 a 6 mil, amarelo de 6 mil a 18 mil e verde de 18 mil a 28,12 mil. No centro do gráfico a informação, 24,51 mil. Quantidade de produtos. Uma seta preta indica a marca de 24,51 mil na área verde do gráfico. À direita, um bloco nomeado Tendência, estações do ano, quantidade de produtos e um gráfico de pontos destacado em uma moldura retangular vermelha, com o eixo X nomeado quantidade vendida, com marca de 30 mil a 75 mil, em progressão de 15 em 15, e eixo Y nomeado valor total item, com as marcas 2 milhões, 4 milhões e 6 milhões. Os valores aproximados do gráfico são: ponto amarelo claro, verão, quantidade 40 mil, valor 2,5 milhões. Ponto laranja 1, outono, quantidade 59,5 mil, valor 4 milhões. Ponto vermelho, outono, quantidade 60,5 mil, valor 4 milhões. Ponto marrom, primavera, quantidade 69 mil, valor 4,8 milhões. À direita, um gráfico de área em que o eixo X demarca os meses do ano e o eixo Y, nomeado quantidade de produtos, vendas, vai de 0 a 15 mil,
de 5 em 5. Os valores aproximados são: janeiro, 5,5 mil, fevereiro, 6 mil, março, 7 mil, abril, 6 mil, maio, 7,5 mil, junho, 8 mil, julho, 7,2 mil, agosto, 8 mil, setembro, 7,5 mil, outubro, 7,5 mil, novembro, 9,5 mil, dezembro, 11 mil. Abaixo uma linha com valores. Quantidade de produtos, porcentagem, 87,15. Quantidade de lojas, vendas, 91. Quantidade de bairros, venda, 439. Quantidade de clientes, venda, 1,81 mil. Valor preço unitário médio, 64,17. Então vamos descobrir como é que vocês resolveram esse problema, né? Aí eu estou vendo aqui né, que vocês levantaram que as vendas na prática ocorriam mais na primavera, né? Você podia comentar melhor aí um pouco essa questão aí que foi levantada? Ah, sim, sim. Na verdade, ele tinha muito uma obsessão pelo verão, né? A moda verão era a prática maior, mas você vende mais na primavera. E aí? Aí ele não podia ir contra os números uma vez que eles estavam corretos. Então ele começou a mudar a estratégia. O que é que eu faço? O que é que eu faço então? Nós conseguimos provar para ele que as estações do ano eram completamente irrelevantes para o consumidor dele. Esse foi o maior insight do projeto. Quer dizer que se eu preparo a minha moda verão e o cliente não liga para isso, eu estou vendendo errado? É uma possibilidade. Sim. Muito interessante isso. No slide explicado com o título Faturamento, Estação do Ano e Bairros, as informações. Na prática, as vendas ocorriam mais na primavera. Porém, ocorriam variações entre os dias da semana comparativo aos anos anteriores. Devido a problemas de cadastro, tinham produtos cadastrados em categorias diferentes da referência do produto. Exemplo: vestidos cadastrados como moda masculina. Motivo: era a primeira opção do sistema de ERP no momento do cadastro. Daí temos um outro painel aí, né, também, né, mostrando o faturamento com questões até, né, da hora, né, que foi feito o faturamento, quantidade vendida. Tem mais algum ponto relevante que você gostaria de comentar desse painel? Sim. Nesse painel específico aí, a gente descobriu fraudes porque aconteciam de notas fiscais emitidas na madrugada, de maneira lícita, ou seja, uma operação legal da empresa, que a empresa pagou um imposto por essa nota fiscal, por essa operação nunca existiu, a mercadoria talvez não tenha saído, não se sabe. Não é o caso de e-commerce, não, né? Nessa época eles não tinham, a essa época eles não tinham. Então teria que ser mesmo uma venda numa loja física, né? Exato, a essa época sim. Que obviamente esse horário a loja estaria fechada, né? Foram muitos milhares de reais em fraude. Daí a gente vê, né, o quão importante é a gente ter sistemas confiáveis, integráveis, né, para que as coisas sejam feitas com transparência, com segurança, né, e o empresário possa não correr esses riscos, né, E pela volumetria do faturamento médio dele ser tão alto, ele não percebia essas pequenas distorções. Mas isso acontecia bastante na empresa dele. No slide explicado com o título Evolução do Faturamento, um painel com informações numéricas e gráficos. No topo, uma linha com blocos de textos. Ano, mês, tipo dia, dia-mês, quinzena, data comemorativa, feriado nacional, dia útil no ano, data emissão. Abaixo um bloco nomeado quantidade vendida e um gráfico de barras horizontais com os valores 0, 50 mil e 100 mil. As barras recebem os respectivos nomes e valores aproximados. Masculino, casual, 79 mil. Peças especiais, 43 mil. Moda customizada, 32,5 mil. Outlet shopping, 32 mil. Fashion acessórios, 3 mil. Moda íntima, 1,5 mil. Moda diária, 0. Na sequência, um gráfico de setores com os dados. Em azul, denominado primavera, 33%. Em verde, denominado inverno, 25,8%. Em amarelo, denominado outono, 23,8%. Em rosa, denominado verão, 17,4%. À direita, uma coluna com valores.
Valor total item, 90,11 milhões. Quantidade vendida, 1,33 milhões. Quantidade produtos, venda, 28,12 mil. Ao lado, um bloco nomeado total vendido por hora e um gráfico de área destacado em uma moldura retangular vermelha com o eixo X nomeado hora, com marca de 00 a 23, e eixo Y nomeado valor total item, com as marcações 0, 6 milhões e 12 milhões. Os valores aproximados representados no gráfico são: de 0 horas a 6 horas, valor 0; 7 horas, valor 0,5 milhões; 8 horas, valor 3 milhões; 9 horas, valor 7,8 milhões; 10 horas, valor 10 milhões; 11 horas, valor 10,3 milhões; 12 horas, valor 8,5 milhões; 13 horas, valor 8 milhões; 14 horas, valor 8,5 milhões; 15 horas, valor 9,5 milhões; 16 horas, valor 9,8 milhões; 17 horas, valor 9 milhões; 18 horas, valor 4 milhões; 19 horas, valor 1,1 milhões; 20 horas, valor 0,6 milhões; 21 horas, valor 0,4 milhões; 22 horas, valor 0,1 milhões; 23 horas, valor 0. Abaixo, uma tabela com 5 colunas nomeadas: código, descrição, cor, quantidade vendida e valor total item. Linha 1. Totais. Quantidade vendida: 1.325.212. Valor total item: 90.114.696,94 centavos. Linha 2. Descrição: óculos. Quantidade vendida: 388. Valor total item: 36.771,05 centavos. Linha 3. Descrição: vestido Whitman. Quantidade vendida: 293. Valor total item: 32.431,10 centavos. Linha 4. Descrição: vestido Frederickson. Quantidade vendida: 253. Valor total item: 30.357,91 centavos. Linha 5. Descrição: cigarrete. Quantidade vendida: 235. Valor total item: 29.622,68 centavos. Bom, aí veio um primeiro desafio, né? Essa situação de poder ter alguns dados errados no cadastro que estariam influenciando no resultado final depois das visualizações, né? Perfeito. Moda masculina, por exemplo, os vestidos femininos estavam cadastrados como moda masculina, por exemplo. Isso estava no banco de dados legados deles e nós tivemos que fazer uma adaptação dentro do Data Warehouse. Ou seja, o dado vinha errado da fonte e ele era corrigido para a visualização. Continuava errado na fonte, mas na visualização ele saía da maneira correta. Essa costuma ser uma solução corrente para um projeto de BI quando se detecta que o dado está errado lá na fonte? Ah, certamente. Porque o custo de corrigir lá na fonte seria muito maior. Às vezes o tempo, às vezes é um dado externo, às vezes é um dado que já... Que a empresa nem tem como fazer diretamente essa correção, né? Exato. Só que a categorização da visualização, ela acaba sendo mais relevante do que a geração do dado. Então a gente faz uma pequena mudança. Nós não mudamos os dados, a gente faz uma espécie de depara para reagrupá-los na visualização. No slide explicado com o título Ajustes nos Cadastros ERP, o texto: se está cadastrado tudo errado, então você nem precisa estar aqui. Não vai funcionar nunca, né? CEO. A palavra tudo está escrita em caixa alta. E aí a gente chega, né, nesse ajuste, né, onde a gente está de novo, né, concentrado aí nas estações do ano, nos bairros, né? Daí novos KPIs foram formados. Você podia comentar alguma coisa aí a respeito disso? Margem de lucro, alguma coisa nesse sentido? Perfeito. Eles começaram a entender que o faturamento não era o melhor número para eles. Eles começaram a entender o seguinte: olha, eu faturo muito, mas eu gasto muito também. Isso é verdadeiro. Muito gasto de loja física, a loja física consome bastante. E outra coisa também é que eles não conseguiam apurar direito nem os próprios impostos. Quando ele começou a pegar tudo aquilo que ele vendia, menos tudo aquilo que ele gastava para vender e os impostos, sobrava muito pouco. Aí eles começaram a verificar, olha, o volume bruto de venda não é um bom número. Ele é um número,
mas ele não é o melhor dos números. E essa informação é importante porque nós sabemos que o preço quem dita é o mercado, né? Então Exato. não adianta o empresário falar, vou aumentar o preço do meu produto, que não vai funcionar. Ele precisa normalmente, né, diminuir os seus custos, né? Perfeito. E aí sim ele consegue atingir a margem, né, que seja mais adequada. É isso? Nesse exemplo aí, ele tinha 1% de margem só. Pois é, muito pouco, né? Muito pouco. No slide explicado com o título Faturamento, Estação do Ano e Bairros, as informações. Foi realizado o ajuste no Data Warehouse para evitar impactos nos sistemas e os dados passaram a ficar mais interessantes. Alguns KPIs estratégicos começaram a ser formados. Um comitê sobre o que é margem de lucro foi criado internamente para o desenvolvimento do cálculo. Aí a gente chega nesse outro painel, né, também mostra a evolução do faturamento, né, acho que aí com alguns outros detalhes, você queria ressaltar algum ponto nesse painel? Aí nós já começamos a ajustar os cadastros e a parte do DW já estava buscando as informações mais adequadas para a realidade deles. Então você nota até que os números, eles ficam até mais harmônicos, não por coincidência, mas porque os agrupamentos foram feitos da maneira mais adequada. Um detalhe que deixei de perguntar para você, mas que é pertinente, né? Qual a ferramenta que vocês utilizaram para a construção dos painéis? Essa é uma ferramenta de mercado, tá bom? Ela chama-se ClickSense, que é uma das ferramentas utilizadas aí. Que é bem equivalente ao Power BI, né? Isso, eles fazem a mesma coisa, Sim. basicamente, tá? Então, à época, foi escolhida essa ferramenta pelo próprio cliente e tudo nós adequamos, ligamos o DW nela e as visualizações foram feitas de maneira bem rápida. No slide explicado com o título Evolução do Faturamento, um painel com informações numéricas e gráficos. No topo, uma linha com blocos de textos. Ano, dia da semana, semana do mês, quinzena, distrito, loja. Abaixo um bloco nomeado Ano 2012, Comparação 2011 e um gráfico de linha e barras verticais, com eixo X demarcando os meses do ano e eixo Y com os valores 0, 2 milhões e 4 milhões. A linha corresponde ao ano de 2011 e as barras ao ano de 2012. Os valores aproximados por mês são: janeiro, linha, 0,8 milhões, coluna, 1 milhão. Fevereiro, linha, 1,4 milhões, coluna, 1,3 milhões. Março, linha, 1,3 milhões, coluna, 1,5 milhões. Abril, linha, 1,3 milhões, coluna, 1,3 milhões. Maio, linha, 1,75 milhões, coluna, 1,8 milhões. Junho, linha, 2,25 milhões, coluna, 2 milhões. Julho, linha, 1,9 milhões, coluna, 1,7 milhões. Agosto, linha, 2 milhões, coluna, 1,75 milhões. Setembro, linha, 2,2 milhões, coluna, 1,7 milhões. Outubro, linha, 2 milhões, coluna, 1,8 milhões. Novembro, linha, 2,7 milhões, coluna, 2,25 milhões. Dezembro, linha, 3,2 milhões, coluna, 2,8 milhões. Na sequência, um gráfico de setores com os dados. Em azul, denominado tarde, 59,8%. Em verde, denominado manhã, 32,5%. Em amarelo, denominado noite, 7,5%. Um minúsculo setor em vermelho, sem dados. À direita, um bloco nomeado Total Vendido por Hora 2012, com uma tabela de 4 colunas. Na primeira, categorias de produtos, com os filtros categoria, cor e produto. Nas 3 colunas restantes, nomeadas janeiro, fevereiro e março, os filtros mês, quinzena e dia-semana. Nas linhas, as informações. Linha 1, categoria acessórios ou calçados, janeiro, 600,62, fevereiro, 335,47, março, 997,54. Linha 2, categoria calçados casual, janeiro, 137,04, fevereiro, hífen, março, 492,80. Linha 3, categoria fashion, acessórios, janeiro, 33,71, fevereiro, 37,85, março, 26,82. Linha 4, categoria Fashion Week,
janeiro, hífen, fevereiro, hífen, março, hífen. Linha 5, categoria, loja fábrica, janeiro, 1.010.321,28, fevereiro, 1.185.323,98, março, 1.362.684,30. Linha 6, categoria, masculino casual, janeiro, 60.678,85, fevereiro, 54.351,47, março, 75.578,71. Linha 7, categoria, moda customizada, janeiro, 14.201,20, fevereiro, 38.381,03, março, 23.200,13. Abaixo um bloco nomeado total vendido por hora, ano 2012, comparação 2011, com um gráfico de áreas composto por uma área azul, ano de 2012, e uma área vermelha, ano de 2011, com eixo X numerado de 00 a 23 e eixo Y com as marcações 0, 2 milhões e 4 milhões. No gráfico, os valores aproximados. De 0 horas a 7 horas, valor azul, 0, valor vermelho, 0. 8 horas, valor azul, 0,5 milhões, valor vermelho, 0,6 milhões. 9 horas, valor azul, 1,85 milhões, valor vermelho, 1,95 milhões. 10 horas, valor azul, 2,2 milhões, valor vermelho, 2,4 milhões. 11 horas, valor azul, 2,4 milhões, valor vermelho, 2,55 milhões. 12 horas, valor azul, 2 milhões, valor vermelho, 2,15 milhões. 13 horas, valor azul, 1,85 milhões, valor vermelho, 1,80 milhões. 14 horas, valor azul, 2,15 milhões, valor vermelho, 2,15 milhões. 15 horas, valor azul, 2,35 milhões, valor vermelho, 2,4 milhões. 16 horas, valor azul, 2,3 milhões, valor vermelho, 2,5 milhões. 17 horas, valor azul, 2,1 milhões, valor vermelho, 2,3 milhões. 18 horas, valor azul, 0,85 milhões, valor vermelho, 1 milhão. 19 horas, valor azul, 0,3 milhões, valor vermelho, 0,35 milhões. 20 horas, valor azul, 0,25 milhões, valor vermelho, 0,3 milhões. 21 horas, valor azul, 0,15 milhões, valor vermelho, 0,15 milhões. 22 horas, valor azul, 0,1 milhão, valor vermelho, 0,1 milhão. 23 horas, valor azul, 0, valor vermelho, 0. Bom, e aí no final, né, de um projeto desse tipo, a gente tem que ter certeza de que ele está fornecendo as informações corretas, ele está atendendo, né, aquela primeira demanda lá atrás, né, que motivou o projeto. Então, você queria comentar aí dessa fase, né, que validou essas premissas, né? Ah, sim. Isso aqui, o que é que acontece? Todos os dados, depois que eles começaram a confiar nos dados dos painéis, evidentemente que isso não acontece no primeiro momento tão simplesmente, né? Então eles passaram a confiar nos dados do que estava sendo mostrado e passaram a tomar decisões acertadas com os dados mais coerentes. Ótimo. Aí sim, aí é um ponto de inflexão no histórico dessa empresa. A gente sabe que todo projeto, né, de BI, né, visa fornecer informações confiáveis, né, para o processo de tomada de decisão. Perfeito. Né? No slide explicado com o título Após a concepção, finalmente aprova as informações. Durante o processo de atualização do Data Warehouse, surgiu a ideia de integrarmos aos serviços de tempo e coletarmos os dados históricos de temperatura por bairro, data e hora da cidade. Encontramos diversos órgãos ligados à prefeitura e governo estadual, além do consumo de APIs externas, quando da ausência significativa de períodos de análises. Estes dados foram tratados e devidamente integrados no Data Warehouse. E aí chegamos nesse painel, né, que congrega agora a temperatura média, né, com as vendas, né? Só uma explicação rápida aí a respeito desse painel, para a gente entender melhor. Perfeito. Nesse exemplo aí,
a venda está 20 graus, correto? Sim. Então significa dizer o seguinte, independente da estação do ano, a venda média dele ocorre a 20 graus Celsius. Olha só, isso é uma informação extremamente relevante, né? E que ninguém reconhecia essa informação. É um dado, eu mesmo não sabia dessa informação. Isso é interessante. A partir daí, a gente fez a bairro e ele começou a ver. Temperatura na região sul, ela é menor do que na região norte, então eu vou modificar a minha estratégia, as roupas de determinado tipo de tecido eu vou jogar em outro local. Então ele começou a remanejar os insumos, né, que ele vende da maneira mais adequada conforme a região. Ou seja, né, forneceu um monte de elementos para que o empresário pudesse trabalhar melhor o seu negócio. Perfeito. Né? No painel lá de temperatura, o que é que acontece? Ele assistia ao jornal do dia e previa que já previa o que iria acontecer no dia seguinte. Então ele vai no painel, marca os dados que ele precisa, que ele ouviu no jornal que seja, e ele entende o que ele poderá ofertar para o cliente dele no dia seguinte. É o sonho de todo empresário, né? E essa estratégia deu muito bom para ele. No slide explicado com o título Temperatura média da venda, 20 graus Celsius, um painel com informações numéricas e gráficos. À esquerda, um mapa da cidade de São Paulo dividido por distritos coloridos em tons de marrom, laranja e amarelo. Abaixo, 2 gráficos de setores. O primeiro é formado por uma circunferência dividida em 2 setores de tamanhos semelhantes. O setor maior é marrom e denominado masculino, e o setor menor é bege e denominado feminino. O segundo gráfico é formado por um círculo preenchido com um setor maior em azul, nomeado solteiro, que ocupa quase 3/4 do gráfico, e um setor menor em rosa nomeado casado, pouco maior que 1/4. À direita, uma rosa dos ventos com as siglas N, L, S e O em vermelho e NE, SE, SO e NO em azul claro. Ao lado, uma linha com os blocos de textos: loja, ano, mês, produto, categoria. Abaixo, outra linha com os valores: valor total item, 90,11 milhões. Quantidade vendida, 1,33 bilhões. Valor margem item, 3,71 milhões. Na sequência, uma linha com blocos de textos: direção do vento, velocidade vento, quilômetro por hora. Estação, sensação térmica, umidade relativa do ar. Abaixo, uma régua colorida com as respectivas cores e valores aproximados, da esquerda para a direita. Azul claro, de 8 a 20. Azul escuro, de 20 a 25. Amarelo, de 25 a 30. Laranja, de 30 a 35,7. Um traço branco marca o ponto 20,44 e esse trecho da régua é destacado por uma moldura retangular vermelha. Abaixo, uma tabela com 5 colunas nomeadas Produto, Descrição, Temperatura mínima, Temperatura média, Temperatura máxima e Valor total. Linha 1. Totais. Temperatura mínima, 8. Temperatura média, 20,4. Temperatura máxima, 35,7. Valor total, 90.114.696,94 centavos. Linha 2. Produto. Bermuda masculina. Temperatura mínima, 26,9. Temperatura média, 27,7. Temperatura máxima, 28,4. Valor total, 369,51 centavos. Linha 3. Produto. Calça brocado. Temperatura mínima, 29,5. Temperatura média, 29,5. Temperatura máxima, 29,5. Valor total, 266,87 centavos. Linha 4. Produto. Calça casimira. Temperatura mínima, 27,8. Temperatura média, 27,8. Temperatura máxima, 27,8. Valor total, 171,93 centavos. Linha 5. Produto. Sapato. Temperatura mínima, 31,4. Temperatura média, 31,4. Temperatura máxima, 31,4. Valor total, 163,41 centavos. Linha 6. Produto. Calça masculina. Temperatura mínima, 26,9. Temperatura média, 26,9. Temperatura máxima, 26,9. Valor total, 159,77 centavos. Na sequência, o professor passa rapidamente por um slide com o título Valor faturado, por temperatura e as informações. Alguns KPIs foram melhorados com o novo atributo.
Fatores determinantes importantes foram considerados: velocidade e direção do vento, umidade relativa do ar, sensação térmica, cadastros ajustados adequadamente para refletirem a realidade dos produtos e dos clientes, benefícios como cartões de fidelidade e a introdução do conceito de loja virtual para atender aos vendedores do comodato e, atualmente, uma importante fonte de renda da empresa. Tá. Vamos só finalizar aqui rapidamente, então, os resultados obtidos. Você quer ressaltar mais algum? Acho que, né, a gente já viu que foram vários, né? Perfeito. A margem, por exemplo, ela subiu de 1% para 45%. Olha só, isso já é excelente. Isso já é a margem de lucro já adequada. Ele não teve mais prejuízo e não teve mais furto. Porque isso é o melhor que pode ter, né, como resultado. qualquer operação anômala que aparecia, a gente pegava no DW e ele mostrava para ele da maneira eficiente em um dia de atraso no máximo. Tá? E a estratégia, ele fechou lojas físicas, acabou com a informalidade e criou o conceito do e-commerce. Excelentes resultados. No slide explicado com o título Resultados Obtidos, as informações. A estratégia da empresa é baseada na previsão de temperatura para os próximos dias a partir dos jornais locais que, uma vez definida na ferramenta de BI, oferece os produtos mais vendidos em cada região. Promoções e estratégias de marketing foram criadas a partir da composição do material do produto e sua resistência física às questões climáticas. Marcos, muito obrigado pela sua presença, pela transmissão aí do seu conhecimento, né? Acho que foi muito útil, né? E nós chegamos ao final de mais uma aula, né? Espero que todos tenham acompanhado, tenham assimilado bem essa experiência, né? E até a próxima. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza sobrepostos alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo, diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro Ana Rafaela Chanes, revisão Marina Bragiato. Consultoria Sidney Tobias, gravação Leandro Ribeiro, narração Thaís Lenk. univesptv.com.br.